Ok, acho que já está ok a gravação. Boa tarde a todos e todas. Hoje a gente vai dar sequência, estamos no quarto dia de programação das mesas do terceiro colóquio da série de TV e de streaming, Diálogos com Literatura, Filosofia e Educação. Para quem chegou mais recentemente, a gente havia feito alguns comunicados. Hoje a entrada no grupo vai ser um pouco mais restrita por conta de algumas ocorrências um tanto desagradáveis que aconteceram ontem de invasão de hackers nas salas. Qualquer problema que tivermos aqui, o Alexandre, que está na organização, já providenciou uma segunda sala, então acredito que tudo ocorrerá bem, né? Vamos torcer para que a gente não tenha nenhuma intercorrência nessa invasão aí de hackers. Professora Daniela, quer dar algum recado? Só desejar mesmo boa tarde para todos e todas aqui presentes. Muito obrigada novamente. Quarto dia de evento, um evento que está cada dia mais consolidado, né? Cada dia se firmando mais na academia. Estamos muito felizes com o resultado, né? Vários pesquisadores de várias instituições. Infelizmente, ontem tivemos esse ataque, como bem comentou a Vanessa, mas rapidamente providenciamos um segundo plano, fomos para o YouTube e a palestra continuou bem bacana. Então é isso, que tenhamos uma boa tarde de debates e vamos continuar a maratona, está quase no fim. Abraço para todos e todas. Gente, aproveitar também, gostaria de agradecer a participação de todos. Meu nome é Daniel Chacon, sou professor da Faculdade de Educação, estou na organização do evento aí junto com o Alexandre, com a Isabela, com a Daniela Passos, com o Paulo Caetano. Então sejam bem-vindos, fiquem à vontade. E temos bastante expectativa em relação às apresentações hoje, especialmente por ser um número menor. Acredito que a gente vai ter um tempo de fazer uma discussão mais aprofundada. Então, fiquem à vontade, sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigada aí aos professores, Daniela e Daniel. Vamos, então, dar sequência. Hoje, no quarto dia de mesas, nós temos a mesa 7, com tentativas do cômico. A apresentação vai ser iniciada pelo Rodrigo Santos de Oliveira, do Cefet Minas, e a Ananda de Almeida, da UFMG, e nós temos como tema Reinações de Clown Ressentido, Aporia Circenses em Julieta. Em seguida, a gente tem uma apresentação do Gustavo Thanos, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com Faces Sexistas, Metades Inteiras, Inteiras Metades, Apontamentos para Análise de Two and a Half Men. E depois damos sequência com uma continuidade da mesa 4. Temos como convidado o Vitor Sei, da Universidade Federal do Espírito Santo, que vai fazer aí para a gente uma apresentação de Aleister Crowley na série de TV e de streaming. Gostaria de comunicar mais uma vez que nós tivemos aí uma desistência de apresentação por problemas pessoais da professora Magda Guadalupe dos Santos, da FAI e da UENG, que apresentaria Tempos de Indiferença. Seria uma continuidade da mesa 6, mas essa apresentação, então, está cancelada por motivos pessoais. A professora Magda não poderá estar com a gente hoje. Então, a gente gostaria de combinar aproximadamente de 10 a 15 minutos de apresentação. Falamos também anteriormente, como hoje temos um número menor de apresentações, esse tempo não fica tão restrito, tão limitado, mas, de toda forma, quando der os 10 minutos, eu comunico para vocês se organizarem. Podemos começar, então, a apresentação com Rodrigo Santos de Oliveira, do Cefet Minas, e Ananda de Almeida, da UFMG, com Reinações de Clown Ressentido, Aporia Circenses em Julieta. Alexandre, por favor, você faz a apresentação para a gente? Coloca a apresentação. Sim, um minutinho. Ok. Rodrigo e Ananda, vocês podem já ir se organizando, por favor, para começar. Ok. A gente está no celular, tá? Porque a gente está com um problema aqui no computador. Na verdade, a gente fez uma modificação no título, tá? E a gente já pede que isso já seja atualizado no certificado, por gentileza. Então, o título ficou Reinações de um Clown Ressentido, Explanações Circenses em Julieta. Não é o nosso
doutorandos, né, no Polislit, o FMG, mas esse não é o nosso objeto de estudo. Na verdade, é mais uma curiosidade que a gente tem sobre o tema do ressentimento e sobre personagens falhos e subalternos. Então, a Nanda ela é uma série composta de 3 temporadas e por episódios independentes, e ela foi exibida pelo canal da GNT. O mote da série parte da obra Canalhas, que é da Marta Mendonça, e apesar de não estar presente no texto literário, a trama de Julieta integra a proposta da série, cujo objetivo é apresentar perfis variados de mulheres. Aí tem as mulheres vingativas, resistentes, competitivas, astutas, pérfidas e empoderadas, diante de uma masculinidade estrutural arraigada em nossa cultura. A Julieta, ela é interpretada pela Débora Falabella, que é a única palhaça do Circo Magalhães. Seu objetivo é sair do rodapé do cartaz e ser destaque, ser a atração principal do circo. Para isso, ela se vê obrigada a sabotar os outros artistas em nome do efêmero estrelato. Por contextualizar o circo na contemporaneidade, o episódio discorre um espaço em crise financeira que depende dos likes dos usuários nas redes sociais para estimular a venda de ingressos. Inclusive, a quantidade de curtidas é pré-requisito para ocupar o lugar central no cartaz. Ao longo das tentativas malogradas de boicote aos números dos colegas, Julieta busca repetidas vezes persuadir e convencer o patrão de promover. A partir das teorias sobre a identidade do palhaço, a elaboração do cômico e o ressentimento, busca-se analisar o tensionamento entre o protagonismo e a figuração dessa personagem no espaço predominantemente masculino, conforme a ambientação feita pela série. Bom, agora a Nanda vai explicar um pouco como que a estrutura do cartaz ela tem a ver com a estrutura do próprio episódio da série. Ela vai pular para o próximo slide? Tá, vocês pulam para o terceiro slide, por favor. Terceiro slide. Aí você tem o cartaz ele é o ponto de conflito da Julieta, né? Porque ela quer ser a atração principal, e a atração principal fica sempre no centro do cartaz. Então, na primeira cena desse episódio, aparece esse cartaz. No centro do cartaz, você tem o dono do circo, que é o Magalhães. Em volta, são os rostos dos artistas, não aparecem os nomes deles. A Julieta está no canto, né, no rodapé aí do cartaz. Tem um momento na cena que ela começa a conversar com o espectador do filme, como se o espectador do filme do episódio fosse a testemunha do que vai acontecer. E aí, a primeira questão que ela coloca, né, que aparece na fala, é a apresentação que ela faz do Magalhães, que é o dono do circo. Então, ela começa apresentando o Magalhães e depois ela dá o conceito de felicidade. O que é felicidade para o artista? A felicidade para o artista, no caso dela, que é a palhaça, não é fazer a alegria da garotada. A felicidade, no caso da Julieta, é ser a atração principal do circo e ficar no centro do cartaz. E aí isso vai desenrolando esse episódio da série. Bom, agora a gente vai falar um pouco como que a comicidade está associada à construção do ofício do palhaço aí nessa série, né? A gente parte inicialmente da Poética de Aristóteles, que é uma obra de referência para a gente pensar na questão de como que hoje o que a gente nomeia como gêneros textuais, ou gêneros artísticos, ou gêneros literários, possui características que são peculiares a cada um deles, né? E aí o Aristóteles pontua que a comédia ela vai ser uma espécie de mimese dos homens inferiores. E aí ele destina uma grande parte desse livro para comparar a comédia com a tragédia. E sempre a tragédia ela vai sobressair no sentido de um acesso ao alto, ou seja, de apresentar grandes dramas, ou seja, a comédia sempre ficaria no lugar do acesso ao baixo, né, do lugar mais, digamos, insignificante de representação. E o curioso é que ele vai marcar justamente nessa questão, né, de origem, né, ele vai falar o seguinte: com efeito, se por um lado as transformações da tragédia e os autores que a introduziram não forem ignorados, por outro, a origem da comédia, visto que nenhum interesse sério lhe foi inicialmente dedicado, permaneceu oculta. E a gente vai observar isso até como uma lacuna nos estudos sobre o cômico, ou sobre o palhaço, principalmente, né? A gente pesquisou aí 3 obras
relacionadas a essa questão da construção do palhaço, todas elas pontuam isso, que há uma lacuna em relação às pesquisas feitas sobre o palhaço no Brasil, né? E a gente o que se confirma isso, que que o cômico não é levado a sério, né, nesse sentido de pesquisa. A gente pode pensar até na televisão, por exemplo, né? A Ingrid Guimarães fez recentemente um documentário que chama Viver do Riso, que ela quer mostrar isso, que o comediante, antes de tudo, ele é um ator, né? E ele merece ser reconhecido como tal. Então, o Aristóteles contextualiza aí esse lugar, digamos, de menos-valia do cômico. A Vilma Areias, nesse livro Iniciação à Comédia, reforça esse aspecto, ao apresentar que o cômico é uma arte marginal indigna de atitudes nobres. E aí, claro, não tem como não pensar no circo nisso, né? Se o Aristóteles fala que a origem da comédia é impossível de ser identificada, a origem do circo também é uma lacuna, né? Um mistério, né? Se a gente for pensar, ela pode ter uma referência clássica na Grécia, com os Jogos Olímpicos, ou também em Roma, com a questão da apresentação dos gladiadores, que atraíam multidões, né? Então, aí já havia uma noção aí de espetáculo. Mas, pensando principalmente hoje, né, no contexto da pandemia, o circo, ele deixou escancarado esse lugar de precariedade, né, de total falta de apoio do poder público, de prestar assistência a esses artistas que vivem, né, do dinheiro da bilheteria, que são artistas mambembes, enfim. Então, o circo materializa o lugar de precariedade, ainda é a prima pobre das artes cênicas, devido à sua natureza errante, à falta de patrocínio, à falta de apoio e reconhecimento do poder público. Pode passar. Bom, na quarta lâmina, se não me engano, a gente vai falar um pouco sobre o cômico. Vocês poderiam passar, por favor? A próxima. Obrigado. Bom, esse livro do Bergson, ele é uma espécie de referência para quem vai trabalhar com o cômico, né? E aí nos interessou particularmente, já que a gente está falando de estudo de personagem ou de estudo do palhaço, o último capítulo que ele vai defender o conceito de cômico de caráter. Então, por Bergson, o personagem antissocial, que aí ele recolhe dos personagens arquetípicos do Molière, é, por natureza, o personagem cômico. Então, ele vai dizer o seguinte: a comédia só pode ter início quando a pessoa do outro deixa de nos interessar, e ela se inicia com aquilo que podemos chamar de enrijecimento contra a vida social. É cômica a personagem que segue automaticamente o seu caminho sem se preocupar com os demais. E aí o Bergson pontua 4 propriedades, 4 características que estão interrelacionadas e que projetam essa imagem do antissocial cômico. E, claro, Julieta vai estar associada principalmente a esses 3 elementos: insociabilidade, rigidez e automatismo. Né? A Julieta, ela não tem senso de coletividade, né? Ela não é generosa com os colegas ali, ela é obsessiva, né, no seu narcisismo, de se tornar famigerada, de se tornar célebre no cartaz, mas ela não está preocupada com o entorno, né? Então, tem aí uma espécie de insociabilidade a partir de uma movência ressentida, a gente vai falar um pouco depois sobre o ressentimento, a condição de isolamento e o recurso da repetição. A repetição vai ser um elemento chave para o palhaço, né? E a gente vai reconhecer isso também no episódio da série, que está relacionado a uma questão de automatismo. Todo caráter é cômico se entendemos por caráter o que há de pronto, já feito em nossa pessoa, o que em nós se encontra no estado de um mecanismo que, uma vez montado, pode funcionar automaticamente. Será, se assim podemos dizer, aquilo que nós repetimos a nós mesmos. E será também, consequentemente, aquilo que os outros poderão nos imitar. Então, a gente detecta essa questão da repetição a partir de 5 elementos, a partir de 5 elementos que o episódio pontua. A fala da personagem, que diz o tempo todo: isso não tem a menor graça. E aí ela vai dizer essa frase em vários contextos, inclusive quando ela sente que ela não está sendo privilegiada na troca dos cartazes. E são vezes as cenas que ela se reporta ao dono do circo para tentar convencê-lo a ser a estrela principal. E aí o que torna visível o cômico no antissocial? Né? Vai ser justamente a distração. Né? O Bergson defende que a pessoa cômica é cômica por se distrair de si mesma. E a gente percebe que a Julieta só se assume profissional do riso para o detetive quando ela se distrai do objetivo que a impulsiona. Então, ela só consegue ser palhaça, com P maiúsculo, e artista em sua maior expressividade quando ela esquece do objetivo dela, que é convencer o chefe. Então, ela vai tentar
mostrar por vários números e trejeitos para o detetive que ela que cometeu os crimes, que ela que cometeu todas as reinações aí que a gente chama de traquinagens com os outros personagens. Pode passar. Próxima lâmina. Clown é igual palhaço. Então, eu estou fazendo um curso de palhaço, né? Estou começando pela Arena da Cultura, aqui em Belo Horizonte, e uma das discussões que a gente chegou existe diferença entre o termo clown e palhaço? Muito difícil, porque se a gente vai tentar separar, a gente vai encontrar muitas coincidências entre esses dois termos. A gente sabe, por exemplo, que palhaço vem do luo italiano. No Brasil, aqui no nosso contexto, a gente tem as duas acepções, né? A gente usa muito mais, às vezes, né, o palhaço no sentido do adjetivo, fulano é palhaça, do que com o substantivo, né? E o episódio também faz essas oscilações, né? E aí é pejorativo, né? Porque se a gente sempre trata o palhaço como o adjetivo, a gente um certo desrespeito à classe palhaço, né? O profissional aí que trabalha com essa arte. Então, o clown, alguns vão dizer que o clown ele tem recursos mais requintados, ou que ele trabalha mais no ridículo, enfim. Mas tudo que a gente for encontrar em um, a gente acaba, querendo ou não, encontrando no outro. E, claro, há palhaços, na verdade, né? Nessas pesquisas que a gente andou aí investigando, a gente vai observar que palhaço do Norte não é igual palhaço do Sul, palhaço do Nordeste não tem nada a ver com palhaço de Minas, né? Então, tem também essas várias categorias. Então, eu vou ler esse verbete do dicionário sobre o clown. O clown é irreverente e ingênuo, já tem essa ambivalência, tem humor, simplicidade e sabedoria popular, com o que alimenta uma situação cômica geralmente construída de acasos, coincidências e repetições. Então, as repetições a gente vai encontrar nesse trabalho, tanto nesse traço do cômico, como pontuou o Bergson, quanto na questão do palhaço. Igual, por exemplo, quando ela vai conversar com o patrão, toda hora que ela chega, o patrão aciona uma cordinha e cai um balde com farinha e água colorida, e isso acaba virando um episódio de um número, né, dentro da própria série. No curso, a gente está trabalhando muito essa questão dos princípios básicos de construção do palhaço. Quais são eles? Primeiro, presença, verdade e generosidade. A Julieta trabalha com a presença e verdade muito bem, né, principalmente quando ela vai tramar, os vários recursos que ela utiliza para chegar até o chefe e tentar convencê-lo. Ela tem uma verdade que ela defende, que é atingir o objetivo, mas na generosidade, o que seria a generosidade no trabalho do palhaço? É como que ele dialoga com o público, né? Como a Ananda falou, no início da série, no cartaz, ela dialoga com a gente, né? O espectador é o público ali, digamos, do circo. Mas ela é uma personagem narcísica e ressentida, então é uma generosidade um tanto quanto rasurada na composição dessa personagem. A Andréa Pantano é uma pesquisadora da Unesp, ela escreveu esse livro, A Personagem Palhaço, e ela pontua esses 3 elementos de categorização do palhaço. Primeiro, nos 2 primeiros estão relacionados com a comparação com o trabalho do ator. Para a pesquisadora, o artista é o único responsável pela composição identitária do seu palhaço, sobretudo maquiagem e traço, e traje, além de poder realçar certa parte de destaque do seu corpo de maneira exagerada. A careca, o nariz, a orelha, a olheira, a boca grande, enfim. Todos esses elementos faciais do sujeito ali, do artista, eles podem tornar elementos cênicos para o palhaço, né? Que é diferente, por exemplo, do trabalho do ator, que vai depender do diretor, que vai depender de um roteiro, e se ele vai fazer uma adaptação, ou seja, ele possui outras interferências, assim, de composição do personagem. Ele vai descobrir ao longo, às vezes, da novela ou do teatro, como que cara que esse personagem vai ter. Mas não, ele tem suas próprias idiosincrasias, suas próprias construções. Ele é autônomo nessa construção. Há diferenças entre o trabalho do ator e do palhaço, de maneira que o segundo rasure de maneira mais eloquente as fronteiras entre ficção e realidade, entre representação e vida real. Então, o palhaço é o palhaço, pessoa física e pessoa cênica, e pessoa circense, né? E aí a Andréa Pantano fala um pouco do palhaço Paçoca, que é o apelido dele, ele é reconhecido assim na cidade, e é também um personagem. Então, não tem muito, que é basicamente porque as pessoas muitas vezes confundem o ator com o personagem, né? Ou determinado ator faz um personagem famoso e ele fica meio que estereotipado, estigmatizado com essa imagem. Para o palhaço isso já é pré-requisito, né? A própria Julieta, ela é a Julieta profissional e a Julieta palhaço. Inclusive, ela, no momento que ela viu que todas as tentativas falharam, ela tira a maquiagem, tira a roupa de palhaça e vai com uma profissional falando que o patrão está contratando profissionais
pessimamente qualificados. E aí ele também não leva ela a sério, né? Para ele, ela continua falando do lugar de palhaça. Um outro aspecto que a Pantano aponta é o uso da ancestralidade artística, uma espécie de homenagem, de pastiche. E ela fala do palhaço Charles-Quito, que vai ser uma espécie não de cópia, né, imitativa do Chaplin, mas é homenagear essa figura, trazendo de uma maneira, claro, né, estilística, referências do personagem Chaplin. E com a Julieta vai ter... Rodrigo, só comunicando, a gente está com 15 minutos de apresentação, tá? Hoje o horário vou acelerar. Mas só para avisar. Obrigado. Pode passar para a próxima imagem. Aqui fica claro, né, a referência da Julieta e da Julieta. A Julieta, ela tem que apresentar a sua carteira de identidade para o detetive. E ele fala personagem, ela fala em nome de batismo. Mas, na verdade, vai compor personagem, ela vai fazer uma homenagem à Julieta Mazina, que está do lado direito do cartaz. Então, ela vai imitar tanto a maquiagem, né, da sobrancelha, dos cílios e o listrado da roupa, né, de uma personagem categórica da Julieta Mazina, que foi a Gelsomina no filme A Estrada, do Federico Fellini. Então, na verdade, a Julieta vai ser o contrário da Julieta, né, das personagens da Julieta, porque a Julieta vai apresentar um clown doce, ingênuo, frágil, e a Julieta não, ela está ali para a guerra, ela quer competir. Pode pular. Agora a gente entra na parte do ressentimento. O título aí a gente brinca com a música da Rita Lee, o caloroso espetáculo Ressentimento e Vingança. Eu vou falar um pouco do ressentimento, segundo a psicanalista Maria Rita Kell, que é especialista no assunto, e a Ananda vai falar um pouco do Nietzsche. Então, a Maria Rita Kell, nesse livro, O Ressentimento, também falar o que é o ressentido na contemporaneidade. Então, vem o conceito geral. Ressentir-se significa atribuir ao outro a responsabilidade pelo que nos faz sofrer, a um outro a quem delegamos em um momento anterior o poder de decidir por nós, de modo a poder culpá-lo do que venha a fracassar. E ela vai dizer que o perfil do fracassado está relacionado não com a perda de um objeto, né? Ele não vai cobrar um objeto perdido, mas ele vai cobrar alguém que o tirou de algum lugar de importância, que é o que a gente vai reconhecer aí nessa relação entre patrão e empregado. Então, o ressentido, ele está à mercê da figura de um usurpador. E na contemporaneidade, ela fala que os ressentidos são essas pessoas que, ou no campo do trabalho, ou no campo da família, ou no circuito social e profissional, elas se sentem passadas para trás. Então, ela não se vê como essa pessoa ressentida, ela não se vê como um perdedor, mas ela se vê como um prejudicado socialmente. Então, vou passar a palavra à Ananda, e ela vai falar um pouco do ressentimento em Nietzsche. A próxima lâmina, né? O Nietzsche, primeiro a gente vai tratar de quais seriam os efeitos físicos do ressentimento no sujeito, né? No caso, o ressentimento, ele trava a ação do ressentido, ele tem um sentimento de injúria ou de injustiça, que ao mesmo tempo é acompanhado de um desejo de vingança, mas esse desejo de vingança ele não se cumpre, então ele se torna uma vingança imaginária. Aí existe também uma moral do ressentido. Ele tem uma vontade de poder, mas ao mesmo tempo essa vontade de poder ela não se efetiva, porque aí tem uma crítica do Nietzsche à tradição judaico-cristã, né? E qual que seria a função do sacerdote no meio disso aí? No caso, seria apaziguar o sentimento de injustiça do ressentido, para o ressentido não exercer a vingança. E aí tem um certo controle social em cima disso, né? Então, essa moral ela vai apresenta no campo da religião e do direito como uma certa contenção aí da ação de vingança. O fim do ciclo do ressentimento acontece quando o ressentido ele rompe com a moral e consegue construir uma ética própria, né? E aí, o que seria isso? Ele consegue romper com essa submissão que está dentro da moral judaico-cristã e quebra com o ciclo de injustiças. Então, o que acontece aqui? Você tem todo esse ciclo, ele começa com a questão do patrão, dizer sempre não para a Julieta ser o centro do cartaz, mas, ao mesmo tempo que a Julieta se vinga dos colegas de trabalho, essa vingança é útil para o Magalhães, que é o dono do circo, porque a partir do momento que ela começa a prejudicar os colegas, o circo começa a vender mais ingresso, as páginas dos artistas têm mais like, e aí o que acontece? Ela está favorecendo o dono do circo para ter mais lucro. Então,
no fundo, você tem uma vingança ali que o alvo da Julieta, ele não é o alvo daquilo que realmente causa o ressentimento, que seriam as negativas repetidas do Magalhães. Então, você vai falar assim que o ressentimento também tem um excesso de memória, né? Então, você tem uma repetição em que acontece o tempo todo, que é a negativa, ela se sente injustiçada, mas na hora de se vingar erra o alvo. Então, não deixa de ser vingança imaginária. Então, na verdade, a próxima lâmina, eu repito um pouco isso que eu falei, né, que a vingança dela é embutida, que, na verdade, vai favorecer o Magalhães, ela se vinga dos colegas, não existe um movimento... Próxima lâmina, por favor. Não existe um movimento da Julieta de mobilizar os colegas para fazer alguma coisa em grupo, em prol dessa seleção que o Magalhães faz. Não é uma questão de dinheiro também, porque todas as vezes que ela pede a promoção, ela diz claramente que não quer dinheiro. Então, a gente poderia considerar esses alvos da vingança como alvos falsos. Uma vingança pelas beiradas. Também pelas beiradas. E aí, o que a gente tem aqui? Próxima imagem, por próxima favor. imagem, ela conversa de novo, ela está em diálogo com o espectador da série. Como se o espectador fosse o cúmplice, né? E, de certa forma, quando ela faz esse diálogo com o público, ela também começa a questionar, né? Qual é o critério do público para achar que alguma atração é interessante. E, no fundo, você tem aí o espetáculo do trapezista. Você vê que a luz está em cima do trapezista. Ela está assim, no rosto dela fica num plano assim, de luz e sombra, mas ela conversa com o espectador da série. Depois, na próxima cena, a próxima lâmina é a conversa dela com o investigador. E aí ela faz todo o número de palhaços em cima de cada assassinato de cada assassinato e cada sabotagem que ela fez. Mas o que a gente tem aqui? Como o investigador ele vai representar aquela moral da justiça, ele acredita que aquilo ali é um número, e ele não leva fé na confissão que ela faz de ter assassinado. Ela é salva pelo cômico. No fundo, também é como se o descrédito do investigador, ele favorecesse a moral do senhor, né? Porque o Nietzsche vai fazer uma diferença entre o senhor e o escravo. O senhor nós poderíamos colocar do lado do Magalhães, né? O escravo, a Julieta, ela, de certa forma, a vingança dela, que é imaginária, vai nos alvos falsos e favorece o senhor, né? E a justiça lá, que poderia tomar uma mediação ali, não quer acreditar na confissão da Julieta, porque a vingança da Julieta, de certa forma, é útil para o proprietário do circo, né? Então, próxima lâmina. Aí são algumas cenas, o Rodrigo já comentou, é o momento em que ela vai fechar o episódio com o fogo do circo, que seria mais uma, por favor. Vingança, né? Aparentemente uma vingança. Mas aí o que a gente entra aqui na questão, né? Porque... Mais uma. Vou só aproveitar e interromper um minutinho e vou pedir para vocês caminharem para o encerramento, por favor. Aí quando... mais uma. Mais uma. Não é essa. Aí ela põe fogo no circo, né? No que ela põe fogo no circo também, você fica com aquela interrogação na cabeça, né? Ela conseguiu finalmente se vingar, mas ao mesmo tempo que ela põe fogo no circo, ela põe fogo também no espaço dela de trabalho, né? Então fica aquela coisa no ar, né? Até que ponto que ela atingiu o Magalhães, ou não atingiu o Magalhães enquanto proprietária, ela atingiu a si mesma. E aí ela se coloca como uma perdedora feliz, né? Ela continua no lugar, digamos, no lugar de figuração. Ela acha que ela foi protagonista por se vingar, mas na verdade ela só reforçou essa vingança mal resolvida. Próximo, por favor. Próxima lâmina, que aí a gente faz a conclusão. Obrigado. O ressentimento destrutivo é o que retira a Julieta do seu lugar de representação como sujeito profissional do riso. Ainda que ela revele de forma deslocada e desfocada, fora do picadeiro, todas as habilidades artísticas do palhaço em suas reinações, crimes e sabotagens direcionadas aos colegas, e em seus números circenses com o patrão e o detetive, a despersonalização é ratificada pela cegueira obsessiva, disfarçada de desejo de estrelato, de ser apenas imagem e ícone centralizado no cartaz, funcionária do mês. Obrigado pela escuta. Obrigada.
Obrigada, Rodrigo e Ananda. Nós que agradecemos a participação de vocês. Só confirmem, por favor, eu não consegui localizar o Gustavo Thanos aqui na sala ainda. Nós estamos tentando contato com ele, mas para dar sequência, então, eu vou convidar o Vitor Sei, da UFES, a fazer a apresentação do Aleister Crowley nas séries de TV e de streaming. Vitor, quando der 15 minutos eu te comunico, ok? Ok, boa tarde. Prometo cumprir os 15 minutos, no máximo 16. Então, o tema do meu trabalho é Aleister Crowley nas séries de TV e de streaming. Eu trabalho na Universidade Federal do Espírito Santo, professor, e lá na UFES, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Filosofia, Educação e Linguagens, o NEPEFIL, que é coordenado pelo professor Robson Loureiro, desenvolve uma série de pesquisas afins ao tema deste colóquio. E esse trabalho eu fiz no âmbito do NEPEFIL, esse trabalho que eu vou apresentar. O Loureiro e o NEPEFIL evidenciam, sobretudo, o papel crucial do cinema, considerado o produto mais importante da indústria cultural na formação da subjetividade na sociedade contemporânea, especialmente na formação das sensibilidades, no estabelecimento da inteligibilidade do mundo e na constituição dos valores éticos e juízos de gosto. Essa minha comunicação é uma adaptação de um artigo que eu escrevi para o NEPEFIL, para uma coletânea que está no Prelo, para um livro. E o tema do artigo, o título é Aleister Crowley no cinema. E dentro desse artigo eu fiz uma sessão sobre as séries de streaming e televisão, que tem o Aleister Crowley como personagem ou como referência. Essa comunicação também é um desdobramento das minhas pesquisas sobre a recepção da obra do Aleister Crowley na indústria cultural. Eu estava trabalhando somente com música, e depois de identificar as principais ocorrências de diálogo intermediático com Crowley presentes nos cancioneiros do Raul Seixas, do David Bowie e do Bruce Dickinson, do Iron Maiden, revelando a forma como os compositores de rock se apropriam da obra do Aleister Crowley, e aí eu parti para o audiovisual, cinema para séries. A pergunta-chave que orienta as minhas reflexões sobre as tensas e ambíguas relações entre a escritura do Aleister Crowley e o audiovisual é a seguinte: considerando que a indústria cinematográfica fortalece o princípio básico da reprodução ideológica do sistema, qual é o sentido do transgressor discurso místico-filosófico de Aleister Crowley em séries de entretenimento que reproduzem o fetichismo da mercadoria cultural? Uma questão controversa porque envolve um desajuste entre a vontade de autonomia e liberdade restrita com o desejo de lucrar com a venda de uma mercadoria para uma coletividade massificada. Bom, o meu referencial teórico fundamenta-se na teoria crítica de Theodor Adorno. Todavia, 50 anos após a morte do filósofo, a emergência de novos tipos de vida social, o aparecimento de novos traços formais na vida cultural e a consolidação de uma nova ordem econômica mundial trouxeram diversas transformações na indústria cultural. Por isso, também me apoio em Frederick Jameson, que é um dos principais teóricos a pensar a interseção entre arte, indústria cultural e capitalismo tardio, chamando atenção para as origens econômicas e funções ideológicas das mercadorias culturais. O Frederick Jameson desenvolve uma concepção de cultura que procura dar conta do estágio atual do capitalismo, pensando o campo da arte e a ordem econômica mundial como esferas inseparáveis. O teórico avalia que se a indústria cultural está majoritariamente nas mãos do grande capital, existiria um bloqueio da possível função crítica e emancipatória que o cinema em particular, e o audiovisual e a arte em geral podem ter. Não obstante, Jameson vem tentando tornar insustentável a oposição entre alta e baixa cultura, mostrando que as obras produzidas pela indústria cultural merecem ser objeto de pesquisa e crítica, exigindo métodos de análise e interpretação capazes de avaliar as suas inserções nas conjunturas em que são criadas, veiculadas e recebidas. Assim, podemos entender de que modo elas codificam relações de poder e dominação em oposições ideologias, instituições e práticas hegemônicas.
A televisão, nesse sentido, né, nessa perspectiva, desde pelo menos a segunda metade do século XX, foi uma formatadora de fantasias, de experiências simbólicas, de memória histórica. E no século XXI, as plataformas de streaming passam a dividir esse papel com a TV e com o cinema. Bom, quem foi Aleister Crowley, para quem não conhece? Aleister Crowley foi um escritor, ocultista, poeta, romancista britânico, um propagandista da liberdade sexual, da liberdade restrita, da vontade como máxima soberana, além de defensor do uso de sexo e drogas para fins mágicos, ritualísticos. Ele foi partidário de um individualismo extremista, apregoando a autonomia individual na busca de liberdade e satisfação das inclinações naturais, em detrimento da hegemonia de uma coletividade massificada e despersonalizada. A sua doutrina, nomeada com a palavra grega telema, vontade, tornou-se muito influente e popular entre artistas, especialmente a partir dos anos 60 e ainda hoje. O Theodor Adorno, em suas teses sobre o ocultismo, do livro Minima Moralia, seguindo seus estudos anteriores sobre a interpenetração entre o racional e o irracional, o esclarecimento e a barbárie, constatou um crescimento da propensão para o ocultismo na contemporaneidade. O filósofo argumenta que a regressão ao pensamento mágico sobre o capitalismo tardio seria uma panaceia para a consciência desejosa de verdade que julga poder obter um conhecimento negado pela sociedade. Quando o pânico irrompe, fenômenos alucinatórios alimentam falsas revelações e esperanças. O ocultista, segundo Adorno, no livro As Estrelas Descem à Terra, que é sobre astrologia, o ocultista ofereceria soluções para diversas situações mais ou menos insolúveis de nosso tempo, impasses que ameaçam todos os indivíduos e estimulam suas esperanças de que alguma interferência efetivamente caia do céu. Assim, no reino do oculto comercializado, institucionalizado, objetivado e amplamente socializado, para usar palavras do Adorno, Aleister Crowley tornou-se o vilão arquetípico do século XX. O seu discurso da liberdade plena, da autonomia do indivíduo, da magia sexual, da experiência com psicotrópicos e da busca de novas formas de percepção tem provocado simultaneamente repúdio das tendências mais conservadoras e adesão das forças libertárias e transgressoras. Seja como líder espiritual, como vilão, como anti-herói, o escritor tornou-se um popstar, um guru do rock, do heavy metal e personagem de inúmeros produtos da indústria cultural. O Aleister Crowley está bem estabelecido no catálogo dos bens culturais de sucesso, e como a cultura contemporânea confere a tudo um ar de semelhança, ele ressurge ciclicamente como mais um dentre outros invariantes fixos da indústria cultural, com todos os clichês prontos para serem empregados arbitrariamente aqui e ali, e completamente definidos pela finalidade que lhes cabe no esquema, para falarmos com Adorno e Horkheimer. Para quem não conhece o Crowley, esse é o principal livro dele, Os Livros Sagrados de Telemann, que eu que traduzi nessa edição, é tradução minha, publicada pela editora Madras em 2018. Bom, o registro audiovisual mais antigo a fazer referência a Crowley é o seriado Os Mistérios da Seita Negra, The Mysteries of Mira, de 1916. Foi dirigido por Leopold Wharton e Theodore Wharton. Os 15 episódios da série, que foram exibidos entre 24 de abril e 31 de julho de 1916 pela International Film Service, em cinemas de Nova York, tiveram todas as suas cópias completas destruídas. Atualmente encontramos apenas fragmentos de 4 episódios no British Film Institute, na Library of Congress dos Estados Unidos e no YouTube. Se vocês procurarem pelo título Os Mistérios da Seita Negra ou The Mysteries of Mira, vocês vão achar lá no YouTube. Eu não fiz slides, podia ter feito com as imagens. Bom, o mestre da Ordem Negra, nessa série, interpretado por Michael Rale, logo na abertura do vídeo disponível no YouTube, aparece em pose e visual semelhantes ao de Crowley em uma conhecida fotografia de 1910, em que o Crowley está com o chapéu e as mãos no queixo. A imagem se repete várias vezes no seriado, com pequenas variações.
O mago, na série, é o antagonista da personagem Mira Maynard, que é uma jovem médium interpretada por Jim Salter, numa trama que envolve herança de uma fortuna, ocultismo, ficção científica e ação policial. A transformação de Crowley em personagem de série de cinema em 1916 poderia ser considerada prematura, se desde 1910 ele já não fosse uma celebridade controversa, envolvida em escândalos com drogas, rituais mágicos, orgias sexuais. Em outubro de 1914, o escritor mudou-se para Nova York, cidade onde foi a série Os Mistérios da Seita Negra, sendo diversas vezes difamado por jornais sensacionalistas que o acusavam de satanismo. Inclusive, o jornal John Bull publicou em capa, né, o homem mais perverso do mundo, The Wickedest Man in the World, que é a foto do Crowley. E isso aí ficou bem conhecido. O Crowley aparece em uma série de filmes, e eu escrevi um artigo sobre isso, desde os anos 20 até a atualidade. Mas o foco desse evento não é só uma série de TV de streaming, eu só tenho 15 minutos para me limitar às séries. Após 16, as referências ao Crowley voltaram a aparecer na Família Addams, criada pelo cartunista Charles Addams, em 1938, com o personagem Tio Fester, personagem dos quadrinhos, bem como as representações de Jack Coogan, na série de 1964, e Christopher Lloyd, no filme de 1991, parecem fisicamente com Crowley careca e sem barba dos anos 20, que está na capa do livro que eu mostrei. Em Supernatural, o demônio Crowley, interpretado por Mark Shepard, aparece entre a 5ª e a 12ª temporadas, de 2009 a 2017, primeiramente como o Rei das Encruzilhadas, passando posteriormente a Rei do Inferno. Crowley também é o nome do demônio protagonista de Good Omens, a série de 6 episódios de 2019, dirigida por Douglas Mackinnon e escrita por Neil Gaiman. A semelhança entre o escritor e esses dois personagens encontra-se basicamente no nome, Crowley, essa homenagem e referência. Outra série, O Mundo Sombrio de Sabrina. No 2º episódio da 1ª temporada, em 2018, o padre Faustus Blackwood, interpretado por Richard Coyle, que é o sumo sacerdote da Igreja da Noite, conduziu o batismo das trevas da personagem protagonista, Sabrina Spellman, pronunciando as palavras do livro da lei de Crowley, né? Não há lei além de faz o que tu queres. There is no law beyond do what thou wilt. E no 8º episódio da 1ª temporada, o bruxo Ambrose Spellman, primo de Sabrina, menciona que no passado ele conhecia um jovem chamado Crowley, brilhante, carismático e devoto do Senhor das Trevas. Um estudo à parte deve ser dedicado à série Strange Angel, de 2018-2019, que eu ainda não tive a oportunidade de assistir, e conta a história do Jack Parsons, que foi um telemita, um seguidor de Crowley, que foi um dos cientistas responsáveis pela criação do combustível de foguetes. Os episódios do seriado abordam a participação do Parsons na OTO, uma ordem iniciática, e no Laboratório de Propulsão a Jato do Instituto de Tecnologia da Califórnia, que pertence à NASA. Na TV, o Crowley também ganhou vida em desenhos animados, como no Mordomo Menta, streaming também, né? O Mordomo Menta, o Peppermint Butler, da Hora da Aventura, Adventure Time, 2000, e na série de anime de Guriman, baseado no mangá homônimo escrito e ilustrado por Katsura Oshino, bem como na animação experimental de micrometragem The Adventure of a Worm, a short tribute to Mr. Aleister Crowley de Magos, de 2008, dirigido por Richard Pesha. E, recentemente, agora em abril desse ano, estreou na Netflix a série de animação para adultos, The Midnight Gospel, dirigido por Pendleton Ward, também do Adventure Time, em parceria com o comediante Duncan Trussell. E no 3º episódio, no 20º minuto, a partir do 20º minuto, o protagonista, Clancy Gilroy, diz que já leu alguns livros de magia e elogia. Aí eu cito tradução, tipo Crowley, nossa, mas Jesus amado, às vezes ele parece sombrio. E aí o Clancy continua uma conversa sobre o trabalho de Crowley com a magia, ocultismo, ordens iniciáticas, como a OTO e a Golden Dawn. Concluo que a maioria das produções
dessas séries, assim como a imprensa sensacionalista dos anos 1910, 1920, apresenta uma adaptação que deturpa os escritos de Crowley, confundindo Telemann com magia negra e satanismo. O próprio Crowley contribuiu para o desentendimento, porque, ironicamente, ele se autodenominava a besta 666, até assinava, assim, alguns textos, mas era uma ironia, uma provocação moral e aos bons costumes, com suas censuras e restrições espirituais, intelectuais, emocionais e sexuais. E ainda que alguns pesquisadores avaliem que o Crowley pode ser considerado um precursor do satanismo contemporâneo, a obra dele não tinha relação direta com o satanismo ou magia negra, ele não era um satanista, não era um praticante de magia negra, mas a indústria cultural vende isso como algo comercial. Era isso, acho que eu já cumpri meu tempo. Quem quiser saber mais, depois a gente conversa. Obrigado. Muito obrigada, Vitor. Tivemos, então, aí 2 apresentações muito boas. Eu conheci o Crowley exatamente de referência do heavy metal, então é extremamente interessante vê-lo em outra esfera. Até comentei com a Alexandre no início que a referência que eu tinha era a referência do metal. E a apresentação do Rodrigo e da Ananda também certamente dialoga muito com a minha pesquisa do mestrado, né, a visibilidade da mulher. Já estamos com as inscrições abertas para fala, para perguntas no chat, e também com a lista de presença, ok? O primeiro a fazer pergunta é o Alexandre. Alexandre, eu vou passar a voz para você. A gente pode, então, fazer um bloco, o Alexandre e o professor Daniel tem perguntas para fazer. Acho que os dois podem fazer a pergunta e depois a gente passa, então, para um primeiro bloco de respostas. Ok? Alexandre, por favor. Olá, gente, boa tarde. Olha, eu vou aproveitar aqui, já vou fazer uma pergunta logo, tanto para o Rodrigo, para a Amanda, como também para o Vitor, tá? Então, vamos lá. Para o Rodrigo e para a Amanda, eu notei que eu ouvi vocês falando, né, da questão do circo como um espaço de precário, né? É notório a precariedade do circo, como é que vocês falaram, o primo pobre, né, das artes, né? Se eu não me engano, acho que semana passada, esse mês, aí saiu uma notícia que o primo rico dos circos, né, o Cirque du Soleil, pediu falência. Então, eu queria saber de vocês aí se existe algum histórico, alguma coisa que realmente explica o circo ser visto com tanto carinho e ao mesmo tempo é um espaço visto também muito com algo muito poético, né, muito humano, mas ao mesmo tempo essa precariedade, né? O que explicaria justamente essa precariedade? E aí eu também aproveito e já deixo a pergunta para o Vitor, porque eu sempre fui muito fã do Raul Seixas. Eu conheci o Alex Crowley pelo Raul Seixas, conheci o Alex Crowley pela música, né, do Ozzy Osbourne, né, que ele fez uma música, inclusive, somente para ele, né, o Raul Seixas com Há de Ser Tudo da Lei, Sociedade Alternativa, né, que eu acho que fez a cabeça de muita gente de seus 40, 50, 60 anos de idade. E eu queria justamente saber por que um cara que, sei lá, eu acho que ele nasceu no século retrasado, né, acho que ele nasceu no século XIX ainda, por que ele fez tanto a cabeça dos roqueiros, sei lá, na década de 80, eu acho que foi na década de 80 que ele fez a cabeça dos roqueiros, né? O que aconteceu? São essas minhas 2 perguntas para os 2 comunicadores. Tá sem som, Vanessa. Já pode responder? Obrigada. Não, só um minutinho, Rodrigo. Desculpa, eu estava sem som. Agradecer ao Alexandre pela pergunta e a gente vai passar agora para o Daniel, professor Daniel, por favor.
Gente, primeiramente, parabenizar aí pela apresentação. As duas, né, foram muito interessantes. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais direcionada aí para o Vitor. O Alexandre já antecipou, acho que um pouco da minha pergunta, acho que, em certo sentido, está meio próximo, mas eu também sou um comentário. Toda vez que você citava o nome do Crowley, eu escutava o riff do Ozzy na minha cabeça. Toda vez eu já imaginava Mr. Crowley e o riff da guitarra. Eu gostaria que você falasse um pouco, se possível, embora seja um autor aí que desenvolve uma espécie de hedonismo filosófico mais assim, moderno, contemporâneo, assim, mais vinculado a uma cultura, né, anglo-saxônica e tudo mais, mas se você poderia explorar um pouco mais se há indícios mais evidentes, por exemplo, da influência do Crowley, por exemplo, em alguns segmentos aqui no Brasil, talvez Raul Seixas, porque o rock and roll acabou sendo um fenômeno, né, globalizado. Então, você poderia explorar mais algum elemento assim que você identifique do Crowley na cultura brasileira? Se há alguma coisa, se não, você poderia falar um pouco à luz do nosso contexto aqui. Não sei se ficou claro a minha questão, mas obrigado. Não, ficou. Estou tentando não esquecer das perguntas, vou anotar aqui. Ficou claro, sim. Tá, bom, pelo menos eu vi que não foi só eu que escutei também o tempo inteiro fazendo menção aí às músicas. O Ozzy, com certeza, foi minha trilha sonora aqui também, no imaginário. Tem mais uma pergunta, eu vou aproveitar e vou fazê-la. Vitor, você que está aí tentando se organizar as perguntas, é uma pergunta do professor Paulo Caetano, que é direcionada a você. Eu vi aqui. Você viu, né? Se você poderia falar mais sobre a série e ser informadoras de imaginário que sucederam as novelas no Brasil. Então, agora eu vou passar a fala para vocês. Sim. Vanessa, por favor, eu estou com problemas com o chat. Eu posso depois fazer a minha pergunta, depois que ele responder a do Paulo e a do professor? Claro. Obrigada. Claro. Vamos fazer, então, esse primeiro bloco de perguntas. A gente pode começar com o Rodrigo e a Ananda, e a gente passa para o Vitor, pode ser? Pode ser. Beleza. Okay. Então, agradeço a pergunta, Alexandre, em relação a essa questão do precário no circo, né? A gente partiu justamente do Aristóteles para situar, né, primeiramente, o lugar do cômico, como o que o Antônio Cândido vai falar, por exemplo, da crônica, né, que é o Reis do Chão. Ele vai dizer que a crônica, por muitas vezes trabalhar com o cômico, né, ela estaria nesse lugar do baixo, né? Claro, no Brasil a gente tem circos ricos, né, Marcos Frota, Beto Carreiro e tal, que sobrevivem, né, enfim, por si mesmos, mas eu acho que a grande maioria, pelo menos no meu imaginário, né, de criança e tal, é sempre esse lugar dos amadores, né, dos circos amadores que chegam na cidade e se deslocam, que vivem de bilheteria, né, então eu acho que, será que tem lei de incentivo, né, é uma coisa, pelo menos que eu ainda não sei, se tem lei de incentivo, por exemplo, para circo. Nesse contexto de pandemia, houve, né, toda essa mobilização dos artistas para chegarmos até a Lei Aldir Blanc, que foi implantada no final de junho, e que garantiu, né, tem garantido tanto a permanência dos artistas, um auxílio emergencial para os artistas, tanto para os espaços, a partir daquela fala ridícula da Regina Duarte, né, ex-namoradinha do Brasil, ex-atriz global, ex-qualquer coisa, eu odeio essa mulher, que valorizou muito mais o ato do Pum do Palhaço como transgressor, transcendental, do que oferecer condições de trabalho para esses artistas. Então, acho que problematizou bastante, né, essa discussão veio à tona com mais expressividade a partir disso, né. A gente pode pensar também no filme de Selton Mello, né, o Palhaço, ali também o circo ainda é o lugar do precário, a gente vê os artistas, né, um artista que está precisando de sutiã, sabe, que é feita, né, pela nossa queridíssima Teoda Bara do Galpão aqui, de Minas. Então, eu acho que tudo, né, que eu consigo visualizar relacionado ao circo ainda é esse lugar da manifestação do precário. É isso, não sei se eu consegui responder.
Muito obrigada, Rodrigo. É por aí mesmo. Eu vou passar... É isso mesmo, Alexandre? Eu estou contente. Vou passar, então, para o Vitor. Vitor, com você, por favor. Tá, agradeço aí todas as perguntas. Eu acho que vou responder a primeira do Paulo, que não é sobre o Crowley, e daí depois eu falo sobre o Crowley, né? Bom, Paulo, eu não sou pesquisador, estudioso desse campo de novela, de série, não tenho muita leitura assim, sobre a questão da novela no Brasil. O que eu sigo, né, esse comentário que eu fiz, eu ainda sigo, talvez até o Paulo vai me achar conservador, ainda sigo a dialética do esclarecimento do Adorno do Horkheimer lá, o capítulo sobre a indústria cultural, que já tem 70 anos, eu acho que tudo que eles disseram ali ainda vale para hoje, que a indústria cultural, no caso deles, eles falam do cinema e da publicidade, né, o rádio, e a gente pode incluir aí as novelas, as séries de TV, elas trabalham no esquematismo psicológico, né? A indústria cultural já oferece uma interpretação de mundo, né? Essas séries, os roteiros, os filmes hollywoodianos, principalmente, já colocam ali uma visão de mundo que está sempre se repetindo, que fornece uma interpretação e uma classificação prévia da realidade, daquilo que a gente conhece, e assim adquire um poder enorme de influenciar no modo como as pessoas percebem a realidade sensível, né? Como as pessoas percebem o mundo, a sociedade, a cultura, e acabam colocando ali, incentivando um padrão de comportamento, um padrão de consumo, né? Novela faz propaganda, e modo de se vestir, o que você bebe, o que você come, a música que você escuta, tipo de roupa que você veste. E quanto maior a capacidade, né, técnica, efeitos especiais, sofisticação, dá aquela ilusão de que o mundo exterior é um prolongamento da novela, né, ou da série, que a vida e ficção se confundem. Então eu ainda sigo aí essa leitura do Adorno do Horkheimer, de que a indústria cultural trabalha de forma que a vida não se deixe distinguir da novela, do filme, né, no caso. E aí, sobre o Crowley, primeiro perguntaram sobre o Crowley no Brasil, foi o Daniel Chacon? Foi o Crowley no Raul, né? Crowley na obra do Raul no Brasil, foi isso? As perguntas? A influência temos essa pergunta e temos a do Alexandre. Sim, a minha foi. No Raul Seixas e no Brasil, né? Bom, no Brasil, assim, fora do Raul, tem o Joca Terron, aquele escritor, tem um conto que aparece o Crowley. E o principal, tem umas bandas de rock, que eu não vou lembrar os nomes agora, de death metal, de heavy metal brasileiras, assim, mais underground, que tem referências, né, ao Crowley. E o principal, acho, representante, assim, popular é o Raul Seixas. A minha dissertação de mestrado foi sobre Raul Seixas, aqui na UFES. Eu peço licença para fazer um jabá. Eu publiquei minha dissertação de mestrado, já está a segunda edição, esse livro aqui, pela editora Mondrongo. O título é Novo Éon, Raul Seixas, um torvelinho de seu tempo. E fora o Raul, antes de eu voltar para o Raul, para não esquecer, tem bastante no Brasil movimento esotérico muito forte. Tem centenas ou milhares de pessoas, tem uns grupos no Facebook que tem centenas, milhares de pessoas, das ordens iniciáticas ligadas ao Crowley, que é a Astrum Argentum, a AA, e a OTO, a Ordo Templi Oriente, Ordem do Templo do Oriente. Então tem esse movimento esotérico no Brasil muito forte, ligado ao Crowley. Tem até uma revista online, revista 777, que já tem vários números, que publica sempre trabalhos referentes ao Crowley. Na literatura brasileira, eu só conheço o Joca Terron, esqueci o título do livro dele, e o Raul, a discografia toda do Raul, dos
dos anos 70 aos anos 80, faz referências ao Aleister Crowley, a música mais famosa, né, a Sociedade Alternativa, né, que ele cita o Aleister Crowley, né? Tem a música A Lei, que é uma tradução do Liber Oz, do Crowley, e o Raul assina como sendo dele, mas na verdade é uma tradução do texto do Crowley. E na minha dissertação de mestrado eu procuro mostrar esse intertexto, né, que o Noveon, também é um título de um disco do Raul, é um conceito do Crowley, né, o conceito de nova era. Sim, a pergunta foi sobre por que o Crowley influenciou tanto a contracultura e o rock, né? Que no Brasil influenciou bastante, principalmente o Raul. A música do Ozzy, lá, o Mr. Crowley, é uma crítica ao Crowley, né? Não é uma homenagem, sim, mas uma crítica. Mas eu entendo que o Crowley influenciou muito no período ali dos anos 60, 70 e 80, porque foi uma época de apologia ao uso de drogas e ao sexo livre, né? Que o Crowley já fazia essa apologia lá nos anos 20. Nos anos 10, nos anos 20, o Crowley já fazia apologia à liberdade sexual, ao uso de drogas, a questão da liberdade, da autonomia individual, né? O lema "faz o que tu queres, deverá ser o touro da lei", que é a tradução que eu faço. O Raul fala "faz o que tu queres, pois é tudo da lei". Essa questão do individualismo, das liberdades individuais, eu acho que ele influenciou, fez a cabeça de muita gente por causa disso, e se tornou realmente uma das figuras aí mais presentes na indústria cultural do século XX, na música, no cinema. A filmografia sobre o Crowley é muito extensa, tem uma série de filmes. Tem um filme também no Brasil, o Bellini e o Demônio. O filme Bellini e o Demônio faz referência ao Livro da Lei. O Livro da Lei é um aspecto chave do filme Bellini e o Demônio, do Tony Bellotto, né? Tony Bellotto. Tem o livro do Tony Bellotto, tem o filme, tem Tony Bellotto também, que eu acho que a principal referência aí na literatura e no cinema é o Bellini e o Demônio. E na música, o Raul Seixas. O Paulo Coelho, que foi parceiro do Raul Seixas nos anos 70, mas renega, né? Ele não fala sobre essa época, assim, né? Não gosta de dar entrevistas, comentar sobre isso. Ele renegou. Antes do Paulo Coelho virar um escritor best-seller, né? Ele foi letrista, parceiro do Raul Seixas. A maioria das músicas do Raul que tem intertexto com o Crowley, tem parceria com o Paulo Coelho. E, assim, se deixar, fica aqui falando um tempão. Mas acho que eu já respondi, né? Se quiser falar mais, a gente tem mais perguntas, né? Obrigada. E para a gente encerrar, então, a professora Cristina também quer fazer uma pergunta. Eu passo a vez para você, por favor, Cristina. Eu quero cumprimentar o pessoal, né, que apresentou sobre a série Julieta. Gostei muito do trabalho deles. A questão do cômico me interessa muito também. Dos palhaços, do clown, né, essa dualidade entre o trágico e o cômico que está contida na figura. Eu gostei muito da apresentação de vocês. Mas a minha pergunta aqui vai para o Vitor, né? Viva, viva, viva a sociedade alternativa, diz lá, né, os versos da canção do Raul Seixas. E aí eu queria te perguntar, em que momento, ao se apropriar, né, desse ícone que foi o Aleister Crowley, a indústria cultural o ressignificou, o ressemantizou e deslocou o eixo político das questões colocadas para o eixo do satanismo, e dessa forma foi possível de glamorizar, mas por um outro viés, né, e dissolver seria a palavra correta, essas outras questões que ele trouxe, né? Embora apropriado pelo rock, né, o rock tenta trazer essa questão política, principalmente o Raul Seixas,
Mas, no geral, e essa apropriação aí pelas séries de TV e tal, né, por produtos da indústria cultural, faz esse papel, né, do dissolvimento, do deslocamento de um eixo político para um outro eixo no sentido de apaziguar, né, aquelas ideias tão fortes trazidas, propostas, né, tão fortes trazidas pelo Crowley. Obrigado, Cristina. É uma questão que perpassa toda a minha pesquisa, mas é uma questão irresolvível, irrespondível. Fica essa tensão o tempo todo, porque tanto a obra do Crowley é uma obra transgressora, vai transgredir a moral estabelecida, a moral judaico-cristã, a moral burguesa, capitalista também, do trabalho, nessa ética burguesa do trabalho, da protestante, e os valores cristãos, ele vai transgredir isso tudo. O Raul também. Só que, ao mesmo tempo que eles vão transgredir isso tudo, é uma mercadoria rentável. O Crowley, em vida, não. Ele era herdeiro da fortuna da familiar, assim, nunca precisou trabalhar, viveu de herança, até que ele gastou o dinheiro todo e vivia de doações, de empréstimos, dívidas. Ele não se tornou um escritor best-seller em vida, assim, não conseguiu viver de literatura, de livro, nem de magia. Porém, depois, mas ele já era uma figura midiática, controversa, né, polêmica, era manchete de jornais, sensacionalista sempre. Então, ele já alimentava a mídia, né? No sentido negativo, ele já alimentava, apesar dele não lucrar com isso, mas ele alimentava o noticiário, o sensacionalista, que falava dos rituais, das orgias que ele promovia. Isso tudo era notícia de jornal na Inglaterra na época. Ele chegou a ser expulso da Itália, de Mussolini. Ele montou uma abadia, chamava Abadia de Terma, lá na Sicília, e praticava orgias, usavam drogas, e aí isso aí, né, o governo fascista ficou sabendo, ele foi expulso da Itália. Por exemplo, morreu uma pessoa lá, um participante da comunidade, e aí isso aí virou notícia de jornal. O Raul Seixas também. O Raul Seixas até jogava, né, nas entrevistas, que se você quiser entrar no buraco de rato, você tem que jogar de rato. Se você quiser combater o sistema, você tem que entrar dentro do sistema. Mas, ao mesmo tempo, ele se tornava uma mercadoria que alimenta esse sistema que ele está querendo combater. A obra do Crowley vende por quê? Porque né, o filme de terror vende. Então, o Crowley não era adorador de Satanás. O Crowley ele resgata, adapta a cosmologia do Antigo Egito. Ele pega os deuses do panteão do Antigo Egito, Horus, Ísis, Osíris. Então, são os deuses do Antigo Egito que estão lá na religiosidade dele. E não Satanás, o demônio, o anticristo. Mas, ao mesmo tempo, ele joga com isso. Ele assinava, falava que ele era besta, ele era o anticristo, para provocar, e isso vende, né? Tanto que tem uma série de filmes, de séries que fazem referência, ainda coisa recente, né, do ano passado, porque o oculto, né, o mistério oculto, e aí a própria questão do satanismo, isso é um tema, é um leitmotiv, né? É um tema dominante aí em filmes de terror, em filmes de suspense, e essa questão também do uso de drogas, do sexo, né, que também é uma coisa que vende. A sociedade é até uma discussão, né? A sociedade brasileira, por exemplo, que é conservadora, mas ao mesmo tempo, né, o pai de família que vai à igreja proíbe o filho de ver pornografia, mas vai para o puteiro, né? Contrata prostituta. Tem essa contradição performativa na cultura brasileira desde Gregório de Matos, né? Desde Gregório de Matos já apontava essa contradição performativa nessa cultura cristã ou pseudo-cristã brasileira, e não só brasileira, acho que nos Estados Unidos, na Europa também, de se
ao mesmo tempo em que se defende ideais cristãos, na prática a coisa é diferente. E na indústria cultural também, né, no rock, e aí, se a gente pegar o Alessia Crowley no rock, tem o Ozzy, que já foi citado, os Beatles, no Sgt. Pepper's, o Crowley está lá na capa do Sgt. Pepper's, o Led Zeppelin, Jimmy Page comprou uma residência do Crowley lá na Escócia, no Lago Ness, o Jimmy Page é guitarrista do Led Zeppelin, o Iron Maiden tem uma série de músicas que fazem referência ao Crowley, especialmente o álbum Power Slave e o Seventh Son. O David Bowie tem fotografias em que ele imita o Crowley, ele faz referências ao Crowley em músicas. Então, assim, tem esse impasse aí, essa contradição de ser um pensamento, uma obra contra o sistema, mas que o sistema se apropriou dela e fatura em cima dela. Uhum. E fica, acho que algo... Obrigada. Solução, fica essa tensão aí. Uhum. O tempo todo é revolucionário, né? Mas ao mesmo tenta ser revolucionário, transgressor, mas está dentro do sistema, né? Está reproduzindo o sistema. O seu trabalho é muito massa, eu gostei demais. Obrigado. Muito interessante trazer essas questões, né, da cultura pop, cultura de massa, pensar em indústria cultural, né, essa apropriação de determinados ícones. Acho muito interessante, muito importante. E obrigada pela resposta. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. A gente tem pouco espaço para falar, eu tenho pouco espaço para falar sobre esse tipo de tema. Não é todo evento que aceita, esse evento foi bem adequado. Agradecer, então, aí o Rodrigo, a Ananda, o Vitor pelas respostas, agradecer também a todos que participaram com os questionamentos. A gente vai, então, caminhando para o encerramento de hoje, lembrando que hoje, às 19 horas, nós temos uma palestra sobre o ultranacionalismo na animação japonesa no início dos séculos 20 e 21, com o Gustavo Frade, estão todos convidados a participar. E, professora Daniela ou professor Daniel, vocês querem falar alguma coisa para a gente encerrar? Só mesmo agradecer novamente a presença dos ouvintes, dos palestrantes, Rodrigo, Ananda, Vitor, muito obrigada. A todos os ouvintes de hoje, Vanessa, pela mediação, Alexandre. E lembrando que à noite temos, né, a última palestra do nosso colóquio, que esse ano foi muito, assim, todos os anos são bacanas, mas esse ano foi bem diferenciado, agregou vários pesquisadores de outras partes de Minas, e foi muito, muito, muito bacana. E para encerrar, né, em alto estilo, falaremos sobre o ultranacionalismo nas animações japonesas na virada do século 20 e 21, né? E é isso. Esperamos vocês mais à noitinha, às 19 horas. Obrigada, gente. Chacon, Paulo. Gente, sem querer ser prolixo, mas só retomando o que a professora Daniela falou, em nome aí da organização do colóquio, em nome da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, nós gostaríamos muito de agradecer a todas e todos os participantes, né, o pessoal que esteve aí como ouvinte, os pesquisadores de outras instituições do país inteiro conosco nessa edição. Muito obrigado, vocês que apresentaram aí. Obrigado a Vanessa, que fez um excelente trabalho de mediação aí. E mais uma vez, reforçar para que a gente possa estar juntos aí à noite, às 19 horas, com essa palestra tão instigante aí para a gente. Um grande abraço, pessoal, e até mais. Aproveitando o ensejo, já que o Chacon entrou, agradecer a todos os participantes, fico muito feliz. Queria ter estado mais presente, mas estou em outro evento na Unimontes. Mas no mais, agradecer e à noite a gente se vê aí. Um abraço a todos. Ananda e eu agradecemos, e a gente, só uma última palavra, um convite, partilha, né, para que a gente lute que o circo e as outras artes não sejam queimadas, não sejam incineradas nesse governo que está aí. Tá bom? Obrigado. Importantíssimo. Aí, Rodrigo. Gente, obrigada.
Obrigada a todos. Até Boa mais. tarde. Às Tchau, 19 horas. tchau. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.